Imagina o clima. Estamos diante de uma das noites mais explosivas, tensas e absurdas da história recente do futebol sul-americano. Uma loucura completa, um drama gigantesco que estourou antes mesmo que a partida entre Independiente Medellín e Flamengo pudesse engrenar de verdade. O que a gente viu na Colômbia passou longe de ser só um problema isolado de torcida. Foi um colapso total, um apagão de segurança que simplesmente chocou o continente inteiro e transformou um jogo pesadíssimo de Libertadores numa verdadeira praça de guerra. E olha só esse detalhe do tempo. 2 minutos, cravados. Levou menos de 2 minutos de bola rolando para o estádio Atanásio Girardot virar uma anarquia absoluta. 120 segundos. Isso é a prova concreta de que não precisou de nenhum estopim em campo, sabe? Nenhuma falta dura, nenhuma confusão com a arbitragem para inflamar a arquibancada. A invasão, as bombas, tudo isso já estava engatilhado e a caminho desde o exato segundo em que os portões abriram. A parada saiu de controle quase instantaneamente num nível de perigo extremo. A gente está falando de um ataque coordenado, cara. Bombas estourando, sinalizadores chovendo no gramado e, pasmem, um incêndio literal tomando conta das arquibancadas do setor norte. A falha de segurança foi tão bizarra, tão gigantesca, que até a mochila de um cinegrafista da ESPN chegou a pegar fogo ali no meio da confusão, com grade de metal e cadeira voando para todo lado. A integridade física de absolutamente todo mundo naquele estádio estava por um fio. E no meio de todo esse caos pesado, dava para ouvir um canto claríssimo e intimidador ecoando sem parar pelo estádio. Que saiam todos, que não fique nenhum. E esse detalhe é a chave de tudo. Não era só uma violência cega, solta ou aleatória. Esse canto marcava o tom exato da revolta. Era um aviso, preparando o terreno e deixando claro que existia uma caçada, com um alvo muito bem definido naquela noite. Parte 1. O alvo, Raul Giraldo. A fúria inteira que paralisou a Libertadores tinha nome e sobrenome. A revolta estava direcionada única e exclusivamente ao Raul Giraldo. O Raul Giraldo é o acionista do clube e foi cobrado ali como o grande e único responsável pelo colapso esportivo do Independiente Medellín. Acontece que o Raul Giraldo já tinha destruído qualquer ponte com a torcida na eliminação dolorosa do Campeonato Colombiano contra o Rio Negro Águilas. Naquele dia específico, o Raul Giraldo não só assistiu à derrota que tinha, o Raul Giraldo fez gestos provocativos, literalmente debochou da própria arquibancada. Então, essas bombas e o cancelamento do jogo de hoje foram uma retaliação direta e calculada contra o Raul Giraldo, fazendo ele pagar a conta no maior palco possível. Parte 2. A fúria da resistência norte. E, rapidão, uma pausa aqui. Se isso fizer sentido, deixe o like nessa análise. Ajuda muito a levar esse conteúdo direto e sem filtro para mais gente que curte o futebol de verdade. Retomando, a parada toda não teve nada de impulso. A Resistência Norte 1998 tomou as rédeas e transformou a própria casa num ambiente inóspito de forma friamente calculada. Os caras da Resistência Norte 1998 chegaram ao estádio vestidos inteiramente de preto, já articulando o protesto abertamente nas redes sociais muitos dias antes. A Resistência Norte 1998 executou a destruição sistemática daquelas grades de proteção e puxou uma invasão premeditada do gramado justamente para forçar a parada do jogo. Foi uma operação tática implacável. E isso nos leva diretamente à leitura do Mauro César Pereira. O Mauro César Pereira cravou de forma genial a verdade sobre esse cenário. A Barra Brava usou a vitrine gigantesca da Copa Libertadores puramente como uma ferramenta de exibição. O Mauro César Pereira explica muito bem que a ideia central deles era demonstrar poder bruto para o resto da América do Sul. Sequestrando o andamento de um jogo desse tamanho, a torcida garantiu que o continente inteiro olhasse para a insatisfação crônica deles. Foi uma estratégia de impacto brutal, pontuada com precisão pelo Mauro César Pereira. Parte 3. A decisão de Jesus Valenzuela. Com o campo literalmente virando uma área de combate, o foco todo mudou para o árbitro venezuelano Jesus Valenzuela. O Jesus Valenzuela tinha uma bomba relógio nas mãos e a missão dificílima de resguardar a vida dos atletas em campo. Logo aos 2 minutos de jogo, o Jesus Valenzuela ordenou a paralisação inicial e mandou os jogadores correndo para a segurança dos vestiários. Depois, o Jesus Valenzuela iniciou a espera protocolar de 45 minutos da Conmebol, cobrando garantias reais da polícia. Mas, após mais de 60 minutos de tensão pesada e sem segurança nenhuma viável, o Jesus Valenzuela bancou a decisão definitiva e incontestável. Cancelou a partida de vez. A postura firme e rápida do Jesus Valenzuela evitou uma tragédia de proporções inimagináveis ali dentro. Parte 4. O WO e a Conmebol. Com o apito final forçado antes da hora, o regulamento entra em cena e não abre margem para choro nem debate passional. A regra é pura, fria e implacável.
Dá uma olhada nesse número, artigo 24.2. O artigo 24.2 do Código Disciplinar da Conmebol dita punição severa para o clube mandante que falha miseravelmente na obrigação básica de garantir a segurança. O artigo 24.2 crava que a equipe responsável pela suspensão definitiva da partida sofre as sanções diretas no placar. O Independiente Medellín não entregou o básico e agora vai ter que engolir o que diz a lei. Na prática desportiva, isso vira o quê? Vira um WO direto e reto. Vitória incontestável por 3-0 concedida automaticamente ao Flamengo. E isso nem é novidade, já é uma jurisprudência super consolidada na Conmebol. A mesmíssima regra garantiu a vaga para o Fortaleza lá em 2022, avançando sobre o Colo-Colo, depois que a torcida chilena também fez o jogo ser suspenso no meio. O Flamengo pega os 3 pontos e vai para casa, sem suar mais uma gota. Tudo graças ao caos que a própria torcida instalou na Colômbia. Atenção aqui, se você quer mais análises profundas, diretas e estruturadas como essa, se inscreve logo no canal para não perder os próximos conteúdos. Nós acabamos de testemunhar o maior torneio da América do Sul ser paralisado pela força bruta, resultando numa vitória garantida por WO. Isso nos obriga a encarar uma dura realidade e deixa essa pergunta aqui no ar. A Conmebol perdeu de vez o controle da segurança na Libertadores? Deixa sua opinião aí nos comentários, bora debater porque esse assunto é muito sério. Um abraço e até a próxima análise.